Olá, queridos e queridas. Então, nós vimos uma introdução ao nível discursivo na teoria da semiótica, e dentro desse nível discursivo, nós terminamos o vídeo afirmando que existem 9 conceitos básicos na teoria semiótica com relação a esse nível discursivo. Então, hoje nós vamos tratar dos dois primeiros, que são a debreagem e a embreagem. Bom, primeiro, a debreagem ela refere-se ao modo como a instância da enunciação do discurso ela se projeta no enunciado, de modo que nós temos três tipos de embreagem, ou de debreagem, perdão. As debreagens actanciais, não? Onde a enunciação ela pode se lançar nas formas de um eu, um tu ou um ele. Por exemplo, né? Em Geni, o narrador escolhe um ele, né? Geni, comandante, a cidade. Em Com açúcar, com afeto, a debreagem é para um eu, tu. Né? Em fiz seu doce predileto para você, parar em casa, por exemplo, né? Com acréscimos pronominais meu, teu, seu. Segundo, nós temos as debreagens espaciais, onde a enunciação, a narração pode projetar um espaço, aqui, aí ou lá, e demais variações, um este, esse, aquele, né? Por exemplo, na floresta, no rio, no mar, etc. E finalmente as debreagens temporais, né? Que a enunciação ela pode escolher o tempo de referência no presente, no pretérito ou no futuro, com as distribuições dos tempos verbais da nossa língua. Né? Bom, e segundo, nós temos a embreagem. Então, perante esse conceito de debreagem, a debreagem, que é sempre obrigatório e presente nos textos e nos discursos, afinal, é como a enunciação se deixa ver no enunciado, a embreagem ela é opcional. Certo? Então, por um lado, a debreagem é obrigatória e está presente nos textos e nos discursos, enquanto que a embreagem ela é opcional. E a embreagem ela trata-se de uma neutralização da debreagem, posta por uma nova categoria, uma categoria embreante, para fins estilísticos ou de ênfase. Por exemplo, a mãe que diz para o filho: eu fui e quebrei o vaso, fui eu que sujei o chão, não é, filho meu. Então, claro que ela quer dizer que foi você. Né? Quando a mãe disse: fui eu que quebrei o vaso, ou seja, o eu, na verdade, não é o eu verdadeiro. Né? Ou seja, quem quebrou o vaso foi o filho. Mas, no entanto, a mãe usa o eu para referir-se ao tu. Né? Ou, por exemplo, quando nós dizemos, estamos diante de um espelho e dizemos, tu foi burro de fazer isso, de pensar assim. Ou seja, o tu, na verdade, nesse caso, é o eu, é o sujeito enunciador. Né? Ou quando o pai chega em casa e diz, papai chegou. Né? Quando ele diz papai chegou, o papai é uma terceira pessoa, é um ele chegou, mas no entanto ele está referindo-se a ele mesmo. Ou seja, é um ele que na verdade é um eu. Né? Então, essa substituição de uma categoria de pessoa por outra, ou seja, o mecanismo da embreagem, ele pode ser usado também como referência ao espaço. Né? E aí nós teríamos a embreagem espacial. Por exemplo, alguém diz, ei, você lá, saia do meu caminho, quando lá, na verdade, tem o valor de aí. E também temos a embreagem temporal, ao tempo, né? As embreagens temporais. Quando alguém diz, por exemplo, quando eu lá chegar, fico te esperando. Ou seja, verbo no tempo presente é quando tem valor de futuro. Né? Ou seja, quando alguém diz, não, quando você chegar lá, eu fico te esperando. O fico, na verdade, é tempo presente, mas tem valor de futuro, presente.
ou seja, equivaleria ao ficarei te esperando no futuro, certo? Então, comentar que, para finalizar essa parte da debreagem e da embreagem, comentar que o livro do Fiorin, chamado As Astúcias da Enunciação, é a melhor reflexão sobre esses mecanismos de debreagem e embreagem, né? Contém nada menos do que centenas de casos, todos ilustrados com frases da nossa literatura, né? E é um livro imprescindível para quem quer conhecer melhor o tema da enunciação.